Revela a tua glória ao teu povo aqui nesta noite, aleluia. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento os irmãos podem se assentar. Lá em Gênesis capítulo 25, nós temos um pouco da história de Esaú e de Jacó, dois irmãos gêmeos. Porém Esaú, alguém tem que sair primeiro, né? Tem dois na barriga, mas alguém tem que sair primeiro. Então o que saiu primeiro se tornou o primogênito, e nesse caso aqui foi o Esaú. E nós vamos estar lendo aqui um pouco dessa história para entendermos o que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. Gênesis capítulo 25, versículo 29, diz assim: E Jacó cozera, ou cozinhou, um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esse texto aqui fala do momento quando Esaú ele perde a condição de viver um plano maravilhoso que Deus havia estabelecido e que estava sobre a sua vida pelo fato dele ser o primogênito. Nessa época, o primogênito era aquele que herdava as bênçãos, era aquele que herdava os propósitos espirituais que estavam sobre a vida dos seus antecessores, no caso do seu avô, no caso do seu pai. E nós sabemos que o Deus que nós servimos hoje, ele também se apresentou lá no Velho Testamento, inicialmente através de Abraão, estabelecendo uma aliança de fé com base numa promessa que culminou em Cristo Jesus. Então a promessa de bênção feita por Deus a Abraão, ela chegou até nós através de Cristo. Então Cristo é o doador universal da bênção dada a Abraão, onde Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só poderia acontecer essa situação como uma realidade através de Jesus. Aí sim a bênção seria para todos, porque até ali o Senhor havia escolhido um povo, era uma nação, era um povo, né? Era o povo que se tornou a nação de Israel, depois se tornaram judeus, enfim. Mas quando Jesus veio, a bênção ela alcançou toda a humanidade, todas as famílias da terra foram abençoadas, e essa bênção ela deveria ser perpetuada de geração em geração. Ela começou em Abraão, passou para Isaac, e aí ela deveria continuar através do primogênito de Isaac, que no caso era Esaú. Porque, irmãos, nós temos que entender que o Deus que nós servimos é um Deus que ele faz planos de bênção, não pensando só no individual, mas pensando no coletivo. Então quando Deus ele abençoa uma pessoa, ele não está pensando só no ganho que aquela pessoa vai ter. Quando Deus abençoa a Thaisa, ou abençoa a Marlene, ele não está pensando só no ganho que a Marlene vai ter, mas em como aquele ganho que ela está tendo será utilizado para beneficiar ou abençoar outras pessoas. Então eu penso assim, que Deus ele não te abençoa só para você dizer que você é abençoado, ele te abençoa para que você seja uma bênção. Amém? Ele te abençoa para que através da sua vida outras pessoas possam ser abençoadas. Então Deus ele não faz chover dinheiro do céu, né? Tem um pastor que ele diz uma frase interessante, que Deus não faz chover dinheiro do céu, Deus ele patrocina projetos.
Então, se existe um projeto dele na sua vida, ele vai patrocinar, porque você tem um projeto com ele. E esse projeto será patrocinado porque através desse projeto outras vidas serão abençoadas. Então, quando Deus olhou para Abraão, Ele não viu somente Abraão recebendo a bênção, Ele viu Abraão sendo a fonte de bênção para outras famílias. E o fato é que chegou o momento de Esaú, e Esaú tinha toda a condição dada naturalmente a ele, porque ele nasceu primeiro, ou seja, ele tinha as melhores condições para viver os melhores resultados, mas não aconteceu assim. Então, nem sempre quem recebe as melhores condições vive os melhores resultados. Deus beneficiou ele, Deus favoreceu a ele, mas ele não soube tirar proveito disso. E eu fico pensando muitas vezes na nossa vida, às vezes Deus nos dá algum tipo de favorecimento, Deus nos beneficia às vezes mais do que outras pessoas, e de repente a gente tem condição de fazer algo maravilhoso com aquilo, de usar bem aquela situação em nosso favor, ou em favor de outras pessoas, mas muitas vezes nós não fazemos assim. Eu fico constrangido, por exemplo, irmãos, quando eu vejo esses vídeos, que a gente recebe vídeo toda hora, é no Instagram, é no WhatsApp. Eu não tenho Facebook, né? Não tenho mais, tive, mas não tenho mais. Então é uma rede social menos para me cuidar. Mas é aquela história, eu seleciono muito aquilo que eu recebo, eu não fico lá passando o dedinho e jogando meu tempo fora, né? Eu procuro sempre coisas que edificam a minha fé. E eu fico assim preocupado, por exemplo, irmã Ana, quando a gente recebe um vídeo da África, aonde tem uma igreja evangélica lá num lugar, num vilarejo bem afastado, e as pessoas para irem lá naquele barraco, aonde os bancos são de madeira, feito de árvore, que eles cortam, fica no chão e faz um banco, né? Levanta um barraco, coloca uma lona, e aí tem pessoas que atravessam a pé 10 quilômetros para chegar lá naquela igreja, naquele barraco, sentar naquele banco duro, feito de uma tora de madeira, mas eles chegam lá felizes e adoram a Deus e ficam ali 2 horas, 3 horas às vezes, e eles dançam na presença de Deus, eles louvam o Senhor com alegria. Ou seja, eles não receberam as melhores condições, amém? Mas com aquilo que eles receberam, eles dão o melhor para Deus, porque você vê um louvor alegre, você vê ali um grupo feliz, regozijante por estar naquele lugar, depois de ter caminhado 10 quilômetros, 15 quilômetros, passado por trechos, por terrenos difíceis de trafegar, mas eles chegam ali e louvam a Deus, e cantam e voltam para casa felizes. Eles não receberam as melhores condições, mas muitas vezes eles estão dando a Deus os melhores resultados. E a gente olha para nós, a gente tem carro, a gente tem templo, a gente tem ventiladores, tem tempo de ar-condicionado, cadeira macia, a gente tem as melhores condições para desenvolver os melhores resultados, mas muita gente não faz isso. Muitas vezes a gente está acomodado, muitas vezes a gente não está dando valor àquilo que nós recebemos. Então eu fico triste muitas vezes quando eu olho para a nossa realidade, né? Não estou aqui julgando nenhuma pessoa em específico, estou fazendo um julgamento muitas vezes de nós mesmos, por termos uma condição de fazermos algo maravilhoso para Deus, e muitas vezes a gente não faz, a gente não valoriza, a gente não dá valor àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E aí a gente se torna um Esaú, porque Esaú, ele recebeu a primogenitura, sim ou não, irmãos? Ele era o primogênito, ele era o camarada que tinha sobre os seus ombros, né, o privilégio de carregar a bênção, de ser o portador da bênção de Deus às gerações futuras, de passar para frente essa bênção, de ser aquele que seria o pai de Israel, né, que conduziria o povo de Deus à promessa de Deus. Mas para ele isso não tinha muito significado, ou para ele aquilo não era tão importante. Então quando eu olho para Esaú, eu vejo um crente, porque vamos colocar aqui Esaú e Jacó aqui, eles eram crentes, amém, irmãos? Eles serviam a Deus, eles conheciam a Deus, sabia quem era Deus,
Então eles eram, vamos colocar que eles eram os crentes daquela época. Então imagina que tinham dois crentes, um crente Jacó e um crente Esaú. E o crente Esaú, ele representa aquele crente que ele dava muita atenção às coisas da sua vida física e material, mas ele deixava de lado a sua vida espiritual. Porque quando a gente fala de primogenitura, de todas essas coisas, nós estamos falando de tudo que é espiritual. Porque a primogenitura, a condição de ser o primogênito e o significado que isso tinha, é tudo no âmbito espiritual. Só que para ele, essas situações não eram relevantes, não eram importantes. E isso fica claro nesse momento, quando ele chega cansado do campo, depois de estar caçando, depois de estar fazendo lá os seus afazeres, ele chega cansado e ele olha para um prato de comida, um prato de lentilha, um guisado, e ele simplesmente troca a sua primogenitura por aquele prato de guisado. Você acha que ele fez uma boa escolha, Thaís? Se a gente for colocar na balança da eternidade, né? O que é um prato de guisada diante da primogenitura, ou de todo o conjunto de bênçãos espirituais que estava sobre a vida dele, que ele não deu valor? Aquele prato de guisado, de lentilha, por melhor, por mais saboroso que fosse, não representa nada, porque era algo que ele ia comer, horas depois, tudo que entra tem que sair, né? Ou seja, algo que não ficaria na sua vida nem mais de um dia às vezes, mas algo tão perecível, algo tão sem valor diante de tudo aquilo que representava a sua primogenitura. E trazendo isso para nós hoje, a gente tem que muitas vezes olhar para nós como escolhidos de Deus, né? Escolhidos para carregar a bênção de Deus, escolhidos para perpetuar o plano de bênção que Deus estabeleceu sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você somos portadores da bênção, amém, igreja? Em Cristo Jesus, eu e você somos perpetuadores de um legado que chegou até nós por aqueles que vieram antes de nós. Como disse o escritor de Hebreus, né? Diante dessa tão grande nuvem de testemunhas, deixe de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, e correi com paciência ou com perseverança a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o autor de Hebreus, aqui no capítulo 12 de Hebreus, ele diz: diante de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as nuvens de testemunhas? Os heróis da fé, do capítulo 11. Fala de uma galeria de heróis que estão lá. Aí ele fala, olha, depois que ele fala de todos aqueles heróis, ele fala lá de Abel, ele fala de Moisés, de Davi, dos profetas. Aí chegou a nossa vez. Agora é a nossa vez de deixar o embaraço. Agora é a nossa vez de deixar o pecado. Nós temos que deixar o embaraço, nós temos que deixar o pecado. Por quê? Porque nós fomos escolhidos para carregar a bênção de Deus. Agora é a nossa vez de impactar o mundo com o plano abençoador que Deus estabeleceu em Cristo. O bastão agora está na nossa mão. É como se o bastão da bênção fosse passando de um para o outro, né? Não tem aquela corrida de revezamento de bastão na Olimpíada, né? Um começa correndo, o outro vai esperando. Aí ele chega lá e passa o bastão, depois ele sai correndo, corre um trecho, aí entrega o bastão para o outro, até que chega o último corredor, ele tem que chegar com aquele bastão na mão. O bastão do plano de bênção que Deus tem para toda a humanidade está sobre a nossa vida hoje, está sobre cada um de nós, porque nós estamos em Cristo, o doador das bênçãos. Então nós fomos chamados para vivermos esse projeto de Deus com dedicação. Nós somos chamados para viver esse propósito com Deus em intimidade com Ele, vivendo um relacionamento profundo de intimidade com Deus. Para que a gente possa viver esse projeto, a gente tem que se dedicar à nossa vida espiritual. Então a gente tem que se dedicar a tudo aquilo que nos fortalece espiritualmente. Amém, igreja? A gente tem que se dedicar a tudo aquilo que nos fortalece espiritualmente, aquilo que renova em nós a fé, o vigor, o ânimo, né? A visão sobre o que é mais importante e o que é menos importante na nossa vida. E isso a gente vai conquistando à medida que a gente vai andando com Deus. É Deus que vai construindo dentro de nós a visão do certo, a visão do errado,
né? É Deus que vai construir dentro de nós aquilo que nós temos que entender como prioridade e como aquilo que não é prioridade, mas isso é na comunhão com o Senhor, é na intimidade com Deus. E para nós podermos viver tudo isso, nós temos que nos dedicar à nossa vida espiritual. Então, quando a gente olha para esse texto onde nós encontramos um Esaú que deu as costas para a sua primogenitura, olhando para nós hoje, quando nós somente nos dedicamos a satisfazer as nossas necessidades materiais, físicas, seja do comer, seja do beber, seja do vestir. Quem gosta de comer bem? Isso não é pecado. Comer bem, né? Se vestir bem, isso é muito bom, irmãos. Todos nós podemos e temos o direito, né, de nos vestirmos bem, de comprarmos uma roupa boa, né, de comermos bem, né, de nos alimentarmos bem. Todos nós temos o direito de sonharmos, né, idealizarmos sonhos que vão trazer felicidade ao nosso coração, né, que vão trazer realização para a nossa vida pessoal, familiar, profissional. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a gente só vive para isso. O problema é quando a gente acorda de manhã só pensando no que tem que comer, no que tem que beber, no que tem que vestir, nos projetos materiais e físicos da nossa vida, nos sonhos que a gente quer ver realizado, mas a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para estar na igreja, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, né? A gente não tem tempo para se dedicar a desenvolver um chamado, uma vocação que Deus nos confiou, porque eu acredito que todos nós temos uma vocação, todos nós recebemos dons e talentos dados por Deus, para que através desses talentos nós possamos servi-lo na sua obra, né? Então todos nós temos um chamado, temos um dom, temos uma vocação, mas nós não desenvolvemos isso porque estamos preocupados demais com comer, com beber, com vestir, com as coisas terrenas, né? E isso é perigoso, né? Porque se nós queremos viver o plano de Deus, nós temos que entender que felicidade e realização tem muito mais a ver com a valorização do propósito de servir a Deus do que com as circunstâncias físicas e materiais da nossa vida. Às vezes as pessoas elas dão um peso muito grande às circunstâncias da vida para serem felizes. Se eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Se eu casar com aquela pessoa e ter aquele marido ou ter aquela esposa, eu vou ser feliz. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Aí as pessoas começam a colocar muito peso sobre as circunstâncias da vida. E aí você vê muitas vezes que tem gente que tem dinheiro, casou com a pessoa que queria casar, tem o emprego dos sonhos e não é feliz. Não é feliz. E aí você vê às vezes uma pessoa que está lá sofrendo, passando um perrengue, ganhando um salário mínimo e meio, né? Não tem a casa dos sonhos, às vezes está vivendo sozinho ou sozinha, não tem o cônjuge, não tem o companheiro do lado, a companheira do lado, mas você vê um sorriso naquela pessoa, você vê alegria naquela pessoa, você vê paz naquela pessoa, porque a felicidade não depende do que está fora, depende do que nós carregamos dentro. E muitas vezes essa pessoa que eu dei esse exemplo no final aqui, ela pode não ter muita coisa aqui fora, mas ela tem Cristo, ela tem comunhão com Deus, ela tem intimidade com Deus, a sua vida por dentro está em pé. Por quê? Porque ela está em paz com Deus, está em paz com Deus, está aliançada com o Senhor, está vivendo em comunhão com Deus, está vivendo em conexão com Deus. Então pode estar descaindo o mundo, mas ela está em pé, porque a força que ela precisa para ficar em pé não vem das coisas, vem de Deus, não vem do dinheiro, não vem das circunstâncias, vem do Senhor. Aí ela pode dizer que nem Abacuque, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, as vacas sejam arrebatadas dos currais e não haja ovelhas no pasto, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação.
Foi isso que disse Abacuque. Abacuque estava vivendo numa época de crise. Os campos estavam devastados, os animais estavam praticamente assim mirrados, os que estavam vivos estavam muito magros, não tinha gado, não tinha ovelha, o pasto estava seco, né? A situação era de calamidade, mas ele diz: eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me dá pés como os da corça e me faz andar nas alturas ou nos lugares elevados. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo: está tudo ruim por fora, mas está tudo bem por dentro. O problema é quando a gente não está bem por dentro. Quando a gente não está bem por dentro, tudo fica ruim por fora. Os seus relacionamentos ficam ruins. Porque se você não está bem por dentro com Deus, você não tem paz interior, você não está em paz com Deus, você começa a não ter paz com as pessoas. Você começa a não ter paz com as circunstâncias da vida, porque parece que tudo que você tem não é suficiente. Você começa a ficar com aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Então nós precisamos entender que felicidade tem muito mais a ver com relacionamento íntimo com Deus, uma conexão com Deus, aonde a gente está vivendo segundo a sua vontade, segundo os seus propósitos. Quando eu e você estamos vivendo segundo a vontade de Deus, quando nós estamos encaixados no plano de Deus, irmãos, a felicidade vem, independente das circunstâncias. A realização vem, independente das circunstâncias. Por quê? Porque a gente está em paz com o Criador. Então a gente consegue se sentir encaixado onde a gente está. E se as coisas não estão boas como a gente gostaria que elas estivessem, a gente tem fé para pedir para Deus mudar, e Deus começa a trabalhar na nossa vida. Deus começa a trabalhar na nossa vida. Então, quando eu olho, por exemplo, para Daniel indo para a cova dos leões, parecia que tudo estava ruim por fora, sim ou não, irmãos? Imagina você caminhando para a cova de leões, para ser comido por leões. Agora essa história de onça, né, comer caseiro, parece que agora só aparece isso na televisão. Você liga, está lá, a onça que matou o caseiro, a onça que escondeu o corpo do caseiro. E aí me aprisionam a onça para trazer para o CRAS, né? Para fazer um estudo na onça. E tinha que deixar a onça lá, né, no habitat dela, né? Acho que a onça não tem que vir para a cidade, né? Mas é aquela história, né? Não é minha área, né? Não estou aqui para definir essas situações, mas do meu ponto de vista é muito natural o ser humano, o ser selvagem, né? O animal selvagem, se ele está lá, se ambientou ali, a pessoa entrou ali, tipo, está no meu território, né? Não tem muito o que pensar, né, sobre isso. Mas, enfim, tivemos esses dias aí o caseiro que foi devorado pela onça. E eu vi os detalhes, né, onde a onça pegou o caseiro, tipo assim, é como se fosse uma pontezinha de madeira, é uma passarela, né, de madeira, que ela só de abraçar ele ali, estourou a cabeça do homem. Imagina a força que tem um animal desse. Então, se uma onça consegue fazer isso com uma pessoa, imagina um leão. A onça, ela tem a força da mandíbula muito maior que o leão. É o perigo com a maior força. A onça, vai. Temos uma onça perigosa então no nosso meio, né? Então olha aí, a Thaisa nos dando um dado aí de que a mordida da onça é mais poderosa que a mordida do leão. Mas seja o leão, seja a onça, eu não gostaria de estar com nenhum dos dois, né? Agora imagina, irmãos, se a onça tem uma bocada mais forte que a do leão, mas o leão mata do mesmo jeito, né? É maior, né? Enfim, sei que o Daniel foi para lá. E eu não vejo em nenhum momento o Daniel desesperado, né, arrancando os cabelos, porque foi parar na cova dos leões. Não. Apesar dos leões, apesar da injustiça, apesar de tudo de ruim, ele estava em paz com Deus. E Deus estava em paz com ele. Tanto é que Deus desceu onde ele estava, né? Isso que me chama a atenção, irmãos. Pessoas que estão em paz com Deus, que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, eu vejo assim: se você está em paz com Deus, por mais que estão montando esquemas contra a sua vida para te derrubar,
para te aniquilar, você tem que ficar tranquilo, porque Deus vai te defender. Então, muitas vezes, nós temos que entender que a nossa consciência em paz com Deus, muitas vezes é tudo que nós precisamos para avançar no plano. O problema é quando a gente não tem paz com Deus na nossa consciência. E quando isso acontece? Quando a gente está errado, quando a gente está em pecado, quando a gente está com dívida no cartório de Deus, né? Vamos dizer assim. Quando a gente está em débito com Deus. Então, quando você está em paz, caminha, vai adiante, né? Então, eu vejo que muitas pessoas estão passando por lutas hoje, né? Essa foi a luta dele, ele está passando lá. Quantos pastores, irmãos, estão pensando em desistir de ministério? Ele mesmo falou para mim que estava pensando em desistir. Ele falou para mim que ele chegou um dia a orar, pedindo para Deus recolher ele, né? Eu falei, mas você cancelou a sua oração? Cancelei. Então tá bom, né? Mas por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão sofrendo muito com decepções com outras pessoas. Uma das coisas que mais machuca a vida da gente é a decepção com pessoas que você ama, com pessoas para quem você se dedica, para quem você se entrega, e de repente você espera gratidão, você espera apoio, e vem uma traição, ou vem algo que atinge a sua reputação, a sua alma, né? Isso machuca demais, né? Isso fere muito, e é difícil as pessoas ficarem em pé nessa situação. Então eu vejo assim, que hoje nós precisamos orar muito, buscarmos estar alinhados com Deus no seu plano. Exige de nós uma vida de oração, exige de nós uma vida de busca pelo Senhor constantemente, para que a gente possa ser renovado. Então, a gente está falando sobre o fato de que Esaú recebeu as melhores condições, mas não conseguiu produzir os melhores resultados. Pelo contrário, ele recebeu a melhor condição, mas ele jogou fora a oportunidade que lhe foi dada de fazer um bom uso daquilo que lhe foi dado. Jacó não havia recebido a melhor condição. Jacó não havia recebido a condição nenhuma, porque se o outro é o primogênito, só se o outro morresse, né? Mas não era o caso. Então Jacó, ele não tinha recebido, mas ele tinha o desejo de fazer algo que glorificasse a Deus. Ele queria viver o projeto da primogenitura, ele queria ter a condição que o outro tinha, né? Então ele lutou por aquilo, ele lutou para ter, né? E Deus o abençoou dessa forma, Deus permitiu que ele fosse abençoado, porque eu vejo assim, irmãos, que Jacó não roubou a bênção do seu irmão, Jacó simplesmente negociou, e o seu irmão desprezou o que lhe foi dado, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas Jacó roubou, Jacó foi desonesto. Não foi desonesto, nesse momento não, aqui não, aqui ele simplesmente falou, eu tenho um prato de lentilhas, você tem a primogenitura, está disposto a negociar? O outro poderia ter dito, não, jamais, eu vou trocar a minha primogenitura por um prato de lentilhas, mas o que ele fez? Ele aceitou a oferta. Eu vejo que naquele momento, Deus olhou para Jacó e viu em Jacó a pessoa que ele precisava, né? Porque ele valorizou o que o seu irmão não valorizou. Aí eu penso assim, que ninguém rouba o que é teu, ninguém rouba o que é meu, o que Deus me deu. Eu perco quando eu desprezo, quando eu faço pouco caso daquilo que me foi dado. Então cuidado para você não perder coisas importantes, simplesmente porque você está tratando aquilo com desprezo, não está dando o devido valor àquilo que lhe foi dado. Então tem uma máxima que diz que tudo aquilo que você despreza, você vai perder. Tudo que você despreza está fadado a se perder na sua vida. Você começa a desprezar o seu emprego, fala mal do seu emprego, você começa a desprezar o seu marido ou a sua esposa. Essa pessoa é cheia de defeito, é isso, é aquilo outro. E interessante que um pesquisador chamado John Goldman, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa durante 10 anos com 3.000 casais.
E ele descobriu que o maior motivo de divórcio, durante um bom tempo, foram as dificuldades financeiras. A dificuldade financeira estava no topo, mas ele descobriu que, depois dessa pesquisa, dificuldade financeira ficou em segundo lugar. O que ficou em primeiro lugar foi o desprezo dos cônjuges, de um para com o outro. As pessoas começaram a se sentir desprezadas dentro do relacionamento, descuidadas, desvalorizadas pelo cônjuge, né? O tempo foi passando e a pessoa foi se sentindo desprezada, descuidada, né? Abandonada pelo cônjuge, ou abandonado pelo cônjuge. E nenhuma pessoa que se sente desprezada por alguém consegue ficar muito tempo naquele relacionamento. Então, o desprezo é algo que a gente tem que cuidar na nossa vida, porque na Bíblia, onde sempre existe a palavra desprezo, sempre tem uma perda associada. Por exemplo, Mical. Quantos lembram de Mical aqui? Filha de Saul. Ela casou com quem? Com Davi. Davi teve um dia que ele entrou trazendo a arca, e ele entrou dançando. E diz que naquele dia Mical desprezou Davi. Versículos à frente, poucos versículos à frente, diz que a partir daquele dia o Senhor cerrou o ventre de Mical e ela perdeu a oportunidade de ser mãe. Ou seja, a partir daquele dia que ela desprezou Davi, né? Não entendeu Davi louvando, não entendeu Davi adorando ao Senhor, mas ela o desprezou. O desprezo trouxe sobre o seu coração, sobre a sua vida, uma perda, né? Saul, ele desprezou todas as palavras que lhe foram dadas por Samuel em relação aos amalequitas e ao rei Agag. Ele desprezou. Ele poderia ter cumprido à risca o que foi dito a ele, mas ele desprezou a orientação de Deus. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o reino. Foi naquele dia, naquela situação, que Saul perdeu o reino para Davi. Porque naquele dia Samuel foi lá e disse: você desprezou, você agiu com rebeldia. Não é só desobediência, irmão. Rebeldia é mais profundo. Rebeldia é quando a pessoa tem consciência clara do que ela tem que fazer e ela conscientemente não faz. E aí Samuel disse que rebeldia com pecado de feitiçaria. Então, quando o crente é rebelde na igreja, ele é como um feiticeiro. Sabia disso? Então, a rebeldia de Saul, o desprezo de Saul para com a vontade de Deus, o levou a perder o reino. Aí, quando ele entendeu a gravidade do que ele fez, ele puxou o manto de Samuel, e o manto de Samuel rasgou. E aí Samuel disse: assim como rasgou esse manto, o seu reino foi rasgado hoje. E Deus está dando a ele alguém que é melhor do que você, né? Que é, no caso, Davi. Então, Esaú desprezou a sua primogenitura, e ele perdeu a sua primogenitura. Ele desprezou. Então nós temos que ter cuidado com essas questões na nossa vida, né? A gente tem que ter cuidado para que a gente não perca situações que são importantes, que são valiosas na nossa vida, por falta de cuidado, né? Aquilo que é precioso precisa ser cuidado. O que é precioso você tem que cuidar. A minha pergunta é: a sua fé é preciosa? Você está cuidando da sua fé? Você está alimentando a sua fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que eu cuido da minha fé? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Então, cuidar da fé é cuidar de estar em comunhão com a palavra, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, fortalecendo a minha fé, né? Trabalhando dentro dos preceitos, dos propósitos estabelecidos por Deus, para que a minha fé seja fortalecida. Os irmãos acham que nós vivemos um tempo em que a nossa fé precisa ser fortalecida? Diariamente, irmãos, diariamente, porque todo dia o diabo trabalha para roubar a sua fé, para tirar de você a fé, mas cabe a você guardar. Não trate a sua fé com desprezo, não trate a sua fé fazendo pouco caso, né? Valorize a sua fé.
Esaú representa o crente que fez pouco caso do que era espiritual. Eu e você não podemos fazer pouco caso da fé, né? Da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor, da oportunidade de estarmos na casa de Deus, de ouvirmos a palavra de Deus, de estarmos na presença de Deus, de recebermos uma oração, ou de orarmos por alguém, ou de estarmos em oração com a igreja. Tudo isso faz diferença na nossa vida. Tudo isso faz diferença na nossa vida. Então cuidado, aquilo que a gente despreza, a gente pode perder se a gente não cuidar. Nunca negocie o que é espiritual para obter vantagens materiais. Esse texto nos diz claramente isso. Saul foi negociar algo espiritual para ter uma vantagem material, que o propósito era alimentar o seu estômago, né? Ele trocou algo espiritual por um benefício físico, por um benefício material. Aí tem gente que fala, mas esse Esaú é bobo, né, pastor? Esse Esaú é muito quarta-feira, né, pastor? Mas tem muito crente que está fazendo a mesma coisa, irmãos. Tem crente que está trocando a sua santidade por uma balada. Sim ou não? Tem crente que está trocando a sua santidade, está trocando a sua integridade, muitas vezes por uma vantagemzinha financeira, num esquema dentro de uma empresa. Tem muito crente que está trocando a sua honestidade por uma vantagem financeira. Tem muito crente que está trocando a sua consciência de paz com Deus por uma noite de fornicação. E tudo isso, se a gente colocar na balança, está no mesmo patamar do que Esaú fez. Ele trocou por comida, mas tem crente que está trocando por sexo, por dinheiro, por vantagens, né? Trocando a sua santidade, a sua integridade, a sua fidelidade a Deus por aquilo que o mundo oferece, né? Ali foi Jacó que apresentou para ele a situação, para que ele pudesse trocar o espiritual pelo físico. Mas muitas vezes quem aparece diante de nós é o diabo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele aparece bem na hora que a gente está na necessidade. Que hora que o tentador vai te tentar? É na hora que você está na necessidade. É ali que ele vai te tentar, né? Trazendo algo para você que aparentemente vai suprir a sua necessidade. E aí o que acontece? Quem vive focado na necessidade perde a visão da promessa. Vou repetir: quem vive focado nas necessidades materiais perde a visão da promessa estabelecida por Deus para o seu futuro. Os filósofos dizem que a necessidade é a mãe da prioridade, e existe um certo sentido nisso. Por quê? Porque se cortam a sua luz hoje, qual que é a sua prioridade amanhã? Pagar a conta da luz para ligar a luz. Então, nesse sentido, a necessidade virou a mãe da sua prioridade. Então, existe uma certa lógica nisso. Mas como crentes, a nossa prioridade não deve ser estabelecida nas nossas necessidades, mas nas promessas de Deus. Nós não vivemos em torno do que é material, nós vivemos em torno do que é espiritual. Então nós não podemos deixar que a necessidade do presente me leve a negar a minha identidade espiritual em Cristo, quem eu sou em Cristo, para satisfazer uma necessidade momentânea. E é isso que muita gente está fazendo hoje, né? Não, eu tenho que cuidar da minha necessidade. Não, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Se cuidar da sua necessidade vai levar você a pecar, a desobedecer a Deus, é melhor que a sua necessidade fique pendente, mas que você obedeça ao Senhor. Ele vai te dar a condição de você suprir aquela necessidade, mas você vai continuar amanhã tendo paz na sua consciência para com Deus. E por fim, terminando essa palavra, para vivermos o plano de Deus, precisamos entender que quando nós damos as costas para Deus, outra pessoa vai ocupar o nosso lugar, e toda a honra, todas as bênçãos, todo o privilégio que era nosso vai ser transferido para o outro. Já parou a pensar nisso? Quando Esaú desprezou a primogenitura, quem que abraçou a primogenitura, irmãos? Jacó. Toda a bênção, todo o projeto de bênção que estava sobre Esaú foi para quem?
Jacó. Todo privilégio foi para Jacó, né? Tudo que estava sobre Esaú passou para Jacó. Então, mas por quê? Porque ele deu as costas para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus, ele tem nos dado o privilégio de sermos abençoados e de fazermos aquilo que nós recebemos, uma bênção que vai abençoar a vida de outras pessoas. E às vezes nós temos que olhar, presta atenção no que eu vou dizer, que isso aqui às vezes é difícil de entender. Às vezes a gente tem que olhar para situações que a gente julgaria como um problema. Presta atenção no que eu estou dizendo. A gente julgaria como um problema e olhar para aquilo como uma bênção, porque através daquela situação Deus vai abençoar outras pessoas. Quem aqui já viu na televisão, no YouTube, aquele palestrante Nick Vujicic, que não tem as pernas, não tem os braços, é só um toquinho, né? Ele é só um toquinho de gente assim. Ele tentou suicidar várias vezes, porque ele nasceu sem as pernas, sem os braços, e muitas vezes as pessoas disseram para ele que não ia ser nada na vida. E aí, um belo dia, ele olhando no Evangelho de João, capítulo 13, aquele texto que fala do cego de nascença, e ali naquele texto diz assim, que os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para ele nascer desse jeito? Porque eles associavam toda a tragédia, né, da vida humana, quando a pessoa nascia com algum defeito físico, ou quando a pessoa nascia com algum tipo de doença, eles associavam isso ao pecado. E aí Jesus disse: nem o pai, nem os pais e nem ele, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. Naquele dia, presta atenção, irmão, naquele dia ele falou que Deus abriu os olhos dele, e ele parou de reclamar, ele parou de murmurar, e ele olhou para a condição que ele nasceu e falou assim: é para que as obras de Deus se manifestem em mim, por isso eu nasci assim. E ele começou então a dar palestras, ele começou a falar com pessoas. Sabe quais são as pessoas para quem mais ele falou? Pessoas que estavam depressivas, querendo tirar a vida, querendo suicidar, jovens, adolescentes, em vários países do mundo assim, multidões e multidões juntavam para ouvir ele falar. E quando ele terminava de falar, aquelas pessoas tinham ali pernas, braços, tinham um corpo perfeito, e via aquele toquinho de gente lá, falando que ele era feliz com Jesus, apesar de não ter braço, apesar de não ter perna, que ele era feliz. Aquelas pessoas estavam pensando em suicidar, tendo braço, tendo perna, elas começavam a se desmanchar em lágrimas, porque elas começaram a reconhecer aquilo que Deus tinha dado para elas, e elas não estavam vendo. Mas precisou alguém sem braço, sem perna, ir lá para falar para elas que elas podiam ser felizes com o que elas tinham. Então, às vezes, nós não valorizamos aquilo que nós temos, e às vezes aquilo que nos é dado como uma bênção, e a gente tem que olhar como uma bênção. Aquele homem recebeu aquele corpo, sem braço, sem perna, e ele viu por trás daquela situação uma bênção. Todos nós recebemos uma bênção de Deus. A Luísa nasceu para ser uma bênção. Amém? Ela não é um problema, ela é uma bênção, porque através da vida dela, Deus está capacitando a Thaisa para ajudar outras mães que têm crianças que têm a mesma síndrome. Então, na realidade, Deus te deu uma bênção para fazer de você uma bênção na vida de outras pessoas. Então nós precisamos aprender a olhar as situações da nossa vida como bênçãos que Deus nos dá, para que outras vidas possam ser abençoadas. Porque se a Luísa viesse sem a síndrome de Down, talvez a Thaisa nem se preocuparia com esse mundo dessas pessoas, e nem estaria envolvida com essas pessoas, e não levaria o testemunho de Jesus a essas pessoas. Mas hoje, através da filha que ela tem acesso a um mundo de pessoas, onde ela está podendo testemunhar de Cristo, falar do amor de Deus e mostrar que quem tem Jesus no coração sabe cuidar de uma filha com a dificuldade que ela possa ter, e ser luz, ser bênção aonde foi colocado. Então assim nós precisamos ser, né? Então não reclame
das situações que você tem passado, porque todas elas fazem parte do crescimento espiritual que Deus está promovendo na sua vida. Deus está te fazendo crescer através das situações que você está passando. Não reclame da sua igreja, ore pela sua igreja, né? Ore pelas pessoas da sua igreja, para que ela cresça, para que as pessoas que estão na igreja cresçam junto com você, para que a igreja se torne uma bênção cada vez maior na sua vida e na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos louvar ao Senhor. Nicole, corta e abre de novo. Senão pode ser que 2 vídeos assim